Porque eu sou um cara que eu me considero muito mais empresário, empreendedor, vendedor, gosto muito de ser vendedor, estrategista do que contador. Só que essa questão do estereótipo, as pessoas confundem muito o que você estuda, que é a sua base, né, de contabilidade, você precisa ter essa base, com a sua identidade. E não é porque você tem uma base contábil ou base jurídica, que eu sou advogado também, que você precisa se comportar como o mercado se comporta. A insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, eu procuro me comportar sempre diferente. Eu nunca falo que nós somos os melhores, mas eu falo que nós somos diferentes. E sendo diferente, a gente se destaca do mercado. Eu entendo que a minha formação ela vai me dar a base. Eu preciso de base para poder liderar meu time, para poder crescer com a minha empresa. Mas é a minha identidade que vai me dar prosperidade. Que a minha identidade é vendedor, estrategista, influenciador, mensageiro de um time foda, que é o Serac, que eu sou o cara, a vitrine ali de um time muito melhor do que o Johnny. Então eu gosto dessa identidade de quebrar um pouco esses paradigmas. Aliás, eu nunca gostei da palavra mercado tradicional. Sempre me incomodou porque a contabilidade nunca foi um mercado atrativo, sexy, né? Então, é verdade. Quando você fala contabilidade, você fala, poxa, não é uma profissão atrativa, não é uma profissão que é vista como pessoas bem-sucedidas. Só que se você se posiciona de uma forma diferente, você começa a chamar a atenção das pessoas. E aí existem muitas oportunidades que eu falo que a contabilidade é a profissão mais conectada com os agentes de transformação do país, que é o Brasil, que são os empresários, os empreendedores. Nós somos os guardiões do patrimônio de todo empresário. Então, quando você presta um serviço de qualidade, você agrega valor, você está próximo do empresário ali, você se destaca. Então, essa quebra de estereótipo para mim sempre fez sentido. Mas, cara, no G4 eu encontro muitos contadores. Eu tinha essa impressão de que a contabilidade era um negócio pequeno e eu observei que tem diversos contadores com negócios relevantes, né? Então não é que assim, não é que os caras estão ganhando pouco, assim, tem mercado, é uma obrigação, é um pouco não sexy porque, cara, eu tiro por mim mesmo, né? Assim, eu tenho uma contabilidade e eu nem ligo qual que é a contabilidade. Se tá resolvendo o meu problema, foi a indicação do meu investidor, é isso que eu uso e ponto final. Mas eu vejo que tem negócios relevantes nesse segmento, né? Tem muitos negócios relevantes. Aliás, se você pensar, são mais de 20 milhões de empresas que precisam obrigatoriamente de um contador. Desses 20 milhões, 80% são PME, pequenas e médias empresas. Então tem muita oportunidade. Só que o que acontece nesse mercado? Esse mercado, quando você entrega um serviço automatizado, que é o chamado contador darfeiro, você acaba transformando contabilidade em commodity. Então, você tem que transformá-la de uma forma diferente. Eu costumo dizer o seguinte, contabilidade vai acabar? Vai acabar para o contador que é automatizado. As contabilidades online vão substituir isso. O que a gente pensa, a máquina substitui. O que a gente sente, não. Por isso que a conexão com o empresário é muito importante. Essa conexão, quando você traz clareza para o empresário, você traz a visão de dono, você faz um planejamento estratégico tributário para ele, dando eficiência tributária para o negócio dele. Isso você ganha relevância e você ganha pontos com esse empresário. Então, essa conexão emocional você tem que manter com o seu cliente. E aí você tem muitas oportunidades. Só que resta você saber como chegar no seu cliente, porque a maior barreira de entrada na contabilidade, o maior desafio é quebrar aquela crença do passado, aquela memória afetiva que você tinha com o contador do passado, ou que foi indicado pelo seu pai, pelo seu primo, ou aquele contador de porta a porta. Essa é a maior barreira de entrada, é conquistar um novo cliente. Mas qual que é o maior bônus da contabilidade? É o LTV, é a recorrência. A recorrência é absurda. Então, a partir do momento que você conquista e que você faz um bom trabalho, aí a sua empresa prospera absurdamente. Será que, tem mais de 30 anos, né? Tem quase 30 anos, né? Tem quase 30 anos e de alguns anos pra cá, que foi quando eu te conheci, a gente se conheceu lá no G4, eu comecei a perceber que você começou a trazer um tipo de cliente completamente diferente que eu imagino que você deveria ter lá, né? Você até fala que você é o contador das celebridades, das estrelas, dos grandes influenciadores. Você tem nomes enormes com você. Você pode citar alguns de quem são as pessoas que estão com você?
próprio G4, né? Thales, Alfredo, Nardon são nossos clientes. E Thiago Nigro, Primo Rico, Joel J, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Pyong Lee, Ivan Moré, Thiago Tecar, a gente tem a doutora Carla Sarni também. Então tem muitas pessoas relevantes. E eu aprendi a jogar esse jogo, as pessoas perguntam, poxa, mas como que eu faço para chegar numa pessoa relevante? Simples, você precisa estar no ambiente que ela está. O ambiente determina quem você é e quem você quer se tornar. Então é o ambiente que vai fazer você prosperar. O simples fato de você estar no ambiente certo, simples fato, a pessoa te dá credibilidade. Porque primeiro você tem que parecer bom, depois você tem que se provar bom. Então você está no ambiente certo, você prova isso. Tanto que o Serac hoje investe mais de 1 milhão por ano em eventos, masterminds, em locais que estejam nossos clientes. Eu estou em 5 masterminds esse ano, o ano passado estava em 7. E assim, a gente potencializou muito esse ano com... Minha irmã está em 7, meus outros 2 sócios, cada um está em 2 ou 3. Então nós estamos praticamente em 15 masterminds juntos, porque é um canal de aquisição nosso. Então a gente investe e a gente tem estatístico que o que a gente investe no ano, depois de 8 a 10 meses, volta em receita bruta por mês. Jura? Porque tem um Vocês tempo têm para um a ROI pessoa... absurdo, então. Porque tem um tempo, né, de maturidade para você conhecer a pessoa, para você implantar. Então, pra gente isso é muito determinante no crescimento, né? Fora as estratégias digitais, mas na estratégia presencial, isso acabou acontecendo. Então, eu fui me conectando com pessoas e eu entendi o seguinte jogo. Não importa qual que é o seu segmento. Por exemplo, eu tenho esses clientes que são estrelas, que são conhecidos por muitas pessoas, que são grandes empresários, mas eu sempre uso esse exemplo nas minhas imersões. Seu cliente não precisa ser um cara do digital, seu cliente não precisa ser uma celebridade. Qual que é a sua estrela? Eu sou contador da estrela, mas é da minha estrela, porque a sua estrela pode ser, vamos supor que você trabalha com supermercados, você é contador de supermercados. Qual que é o maior supermercado da sua região, do seu segmento ali? É seu cliente? Se não for, meu irmão, você precisa ir para cima. Porque isso vai ser prova social, isso vai trazer relevância para você, você vai tirar a autoridade dele e colocar em você. Então, cara, isso vai trazer muita relevância. Então eu procurei fazer isso. E as pessoas têm que entender que existe cliente direto, que é aquele cliente que paga e você tem lucro, e cliente indireto, que você, inicialmente, você precisa provar muito valor, agregar muito valor, e pode ser que você tenha até prejuízo ou saia no break-even, no ponto de equilíbrio com ele, mas ele vai te trazer tanto cliente direto que compensa investir, porque o LTV é muito grande. As pessoas não fazem o custo do CAC, a pessoa não sabe quanto que eu vou gastar para adquirir esse cliente, porque na contabilidade, por conta do LTV ser um período muito longo, você pode gastar bastante no começo para adquirir esse cliente. E o mais engraçado, Marcelo, é que os meus clientes indiretos, que eram no passado indiretos, hoje são os maiores diretos, porque eles foram percebendo o valor ao longo do tempo, que você não mostra valor do dia para noite, você precisa ter paciência. Foram percebendo o valor ao longo do tempo, a gente foi cobrando mais e hoje são grandes clientes diretos. Cara, hoje você tem 2 grandes grupos, né? Que é a Serac, que é um negócio que ficou enorme, que você tem milhares de clientes ali dentro, e você tem um universo que é o universo que é a sua marca, que influencia o mercado de contabilidade e que diretamente traz muitos clientes. Imagino que seja um dos canais de aquisição mais importantes do Serac. Explica um pouco o que é a Serac, mais ou menos o tamanho dela, e o que é esse portfólio de produtos que hoje tem a marca Johnny. Boa. Bom, Serac é uma empresa, hoje é um ecossistema de soluções empresariais. Então a gente oferece ali contabilidade, assessoria consultiva, planejamento tributário, abre empresa no exterior, faz certificado digital, faz BPO financeiro, contábil, tributário. Tudo que o cliente precisa da solução burocrática para a empresa dele, a gente tem ali. A gente entendeu que o maior ativo do empresário é o tempo. Então, você não consegue nem comprar o tempo, nem voltar atrás. Então, se o maior ativo é o tempo, por que em um lugar só a gente não tem todas as soluções? Porque a gente já tem a confiança. Confiança é vínculo, vínculo é venda. Então, se a gente já tem isso, por que a gente não oferece mais soluções? Então, nós temos diversas soluções dentro do ecossistema Serac. Hoje são em torno de 3 mil clientes, quase 300 colaboradores. E são clientes assim, desde o pequeno, que a gente acredita muito na jornada do pequeno empreendedor, até grandes multinacionais, até grandes empresas. Pequeno que você fala
Quão É pequeno? tipo MEI. MEI a gente Uma MEI atende. você já tem. Atende. Mas, por exemplo, nós temos hoje um universo muito pequeno de MEIs. 100 e poucos MEIs. Desse universo de 3 mil, né? 3 mil clientes. E aí temos grandes multinacionais, temos grandes marcas. Então a gente traz essa autoridade pra gente. Então isso é muito atrativo pro mercado. Então a gente tem esse ecossistema, a pessoa tem uma assessoria consultiva ilimitada por conta de nós também temos esse viés consultivo jurídico. E aí a gente continua crescendo muito. E a estratégia com o Serac é, com certeza, crescimento, melhorando qualidade, atendimento, produto para gerar equity. E aí, do outro lado, que é o mercado que eu entendi muito, que é o mercado da influência. Eu venho estudando bastante sobre influência, mas demorei muito demorei muito tempo, na verdade, para entrar nesse mercado. Influência para mim é a nova moeda, então as pessoas... estava em 7 masterminds no ano passado. Todos, sem exceção, todos abordaram sobre a economia da influência. Todos, como ponto primordial. E eu já estava jogando esse jogo, já estava entendendo, eu falei, cara, eu preciso intensificar isso. Preciso intensificar. Em 2020 eu entrei na rede social, em 2021 nós fizemos nosso primeiro Missão Contador, que é uma imersão focada para o contador ser mais gestor. Então não é um evento de palestras contábeis, com várias palestras desconexas, é um evento que é realmente uma imersão com conteúdo programático conectado. E a gente traz personalidades. Trouxe agora o Joel J, o Thiago Tecar para falar também, mas é um evento da maior parte comigo e outros mentores do Serac, mas eu sou responsável pela maior parte do evento. E a gente transforma, né? Vai transformando o contador. Nós começamos a primeira imersão com 30 pessoas, nós finalizamos agora em maio um evento com 530 pessoas, que é a quarta, e vamos fazer um evento para 1.200 pessoas no segundo semestre desse ano. Então a gente vem tendo muito impacto em relação a isso. E a estratégia da educação é caixa, porque eu dou muitas aulas em grupos fechados, por exemplo, no Grupo Primo, eu sou professor do Finclass, sou professor do Stage, eu dou muitas palestras no Brasil todo e tenho palestras também no exterior, e também a parte de educação com mentorias, consultorias e programas para o contador. Então a estratégia será que é equity, estratégia é influenciador, caixa, e o caixa vai alimentando o Serac para cada vez mais aumentar a qualidade, aumentar a sustentabilidade aí da empresa. Para você chegar nesse ponto, você precisa ter trabalhado influência, conteúdo, entretenimento, e eu vejo que você fez isso muito bem. A partir de quando que você começou a investir nas suas redes sociais e produzir conteúdo? E qual que foi sua estratégia do começo? Quando eu comecei, né, em 2020, a minha noiva fazia os vídeos para mim, né? Ela editava e tal. É bem caseiro mesmo, né? A gente até fala, se a gente não tem vergonha daquilo que a gente fez no começo, você tá no lugar errado, você não evoluiu nada, né? Tem até vergonha dos vídeos que eu fazia. Mas eu fazia conteúdos legais, só que não engajava. Eu até, às vezes, pelo conteúdo, eu chegava a vender algumas coisas, mas eu percebia que a minha rede social não engajava. Aí tem um cliente nosso, que para mim é um grande estrategista de Instagram, que eu comentei com ele, é o Yezer. Ele é nosso cliente. Sei quem é. E ele é um dos maiores estrategistas para mim de Instagram, e eu comentei com ele isso. E ele falou, cara, sabe por que não engaja? Quem é seu público? Eu falei, empresário. Ele falou, cara, empresário não tem tempo para engajar. Não adianta, Instagram é uma ferramenta. E provavelmente você tem outras pessoas que não são empresários, certo? Tenho. Cara, você precisa colocar entretenimento. Entretenimento? É entretenimento. Aí eu entendi que a gente estava na era do infotenimento, da informação e do entretenimento, que as pessoas elas se conectam com pessoas, então eu precisava ali me conectar com as pessoas. E aí eu entendi o jogo, aí eu comecei a colocar entretenimento, a começar a mostrar família, mostrar meus treinos. É uma coisa que deu muito certo e dá muito certo. Eu sei que você é assim, a Rê também é assim de treinar. Eu costumo usar a frase, não existe CNPJ forte com CPF fraco quando eu estou treinando, e isso começou a viralizar muito, principalmente na bolha. Uhum. Viralizou muito dentro da bolha. E hoje, nos meus eventos, eu tenho relatos que as pessoas emagreceram 15 quilos, 10 quilos, 8 quilos por minha causa. Que legal. Minha causa. Ontem mesmo eu estava na academia, tava na academia me trocando, aí chegou uma pessoa e falou assim, cara, hoje eu vim por sua causa. Eu falei, oi? Hoje eu vim por sua causa, porque... poxa, eu não estava motivado, eu vi que você posta sobre disciplina e como você mesmo fala, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Eu falei, caraca, meu,
que animal. Então eu passei a utilizar essa estratégia de realmente me tornar a influência, né? Me tornar a influência que eu gostaria que as pessoas fossem. Ou seja, pensando em performance, as pessoas falam muito hoje de alta performance, e as pessoas mais bem-sucedidas, você sabe, né? Elas trabalham muito a saúde. Então eu falo nas minhas palestras sobre saúde mental, saúde física, saúde espiritual e saúde financeira. Então quando você tem essas 4 saúdes, você consegue prosperar. Porque antes de você cuidar da sua empresa, antes de você cuidar da sua família, você tem que cuidar primeiro de você. Então as pessoas começam a ver, falam, pô, eu vim para assistir uma palestra de contabilidade e vem um contador me falar sobre saúde. E pô, o cara acorda às 5 da manhã, 6 horas já acabou o treino dele, aí ele volta para academia à noite, aí depois ele volta para a empresa e sai às 11 horas da noite. Então assim, as pessoas vão se conectando. Mas a grande sacada desse meio que eu queria que a galera gravasse, por que o Johnny explodiu tanto no digital? Por quê? Por que o Johnny se tornou reconhecido dentro da bolha? Porque o reconhecimento da bolha, ele não vem da bolha. Você tem que ser conhecido fora da bolha para ser reconhecido dentro da bolha. Então eu era conhecido pelos meus clientes fora da bolha. E aí eu fui reconhecido na bolha. Então essa foi a grande sacada. Uma pausa rápida para apresentar o patrocinador deste episódio. O G4 Educação é uma plataforma completa para sua empresa. Seja você o dono, executivo ou um funcionário recém-chegado e precisa ampliar sua capacidade de conhecimento, certamente o G4 tem o curso ideal para você. Escaneie aqui o QR Code que aparece nessa tela ou clique no link na descrição do episódio deste programa. E agora, curte aí o resto do podcast. Que demais, cara. E você hoje, imagino que você está num outro patamar, né? Assim, de produção de conteúdo, imagino que você deve estar investindo muito mais recursos em relação a isso, né? Você tá fazendo produções cinematográficas, né? E, puta, essas coisas custam caro e dá trabalho, né? Queria que você contasse um pouquinho mais da sua rotina de produção de conteúdo, quanto de fato você investe nisso e como é que você tem feito para cada vez mais unir educação e entretenimento, porque de fato o assunto contabilidade é um assunto que às vezes é chato, né? Sim. Às vezes não engaja. É difícil você conseguir extrair algo que você consiga prender a pessoa, e você conseguiu fazer isso, né? Excelente pergunta, porque eu falo isso para os meus alunos, né? As pessoas começam ali na contabilidade e falam, já sei, vou entregar um conteúdo. Tem a diferença do conteúdo produzido e capturado. Produzido, você senta em frente a uma câmera, você já decorou um texto, você tem algo para você seguir, você faz o conteúdo. Mas o que é mais valorizado é o capturado, que é o espontâneo. E eu acredito que tudo que for trabalhado de forma espontânea pode ser viral na rede social e pode ser comprável. Então o que eu faço? Eu me dedico todo momento do meu dia a pelo menos postar alguma coisa de conteúdo. Só que nos stories, o que eu faço? Eu não produzo conteúdo técnico. Eu dou pílulas de conhecimento básica, topo de funil. E coloco entretenimento, falo sobre venda, mostro a minha vida, mostro a prova social com autoridades onde eu tô, por exemplo, gravando um podcast com o Marcelo Toledo. Então eu mostro isso e as pessoas vão se engajando. Mostro a questão da estética, do poder da estética, porque estética vende. Quando você toca na vaidade das pessoas, as pessoas querem estar próximas de você, então estética vende. Então tudo isso é intencional. Tem dias que eu não tô legal, que eu não quero postar? Tem. Mas eu não posso me dar o luxo. Foi a vida que eu escolhi sendo influenciador. Hoje o influenciador tem sido reconhecido como ativo dentro das empresas. Então eu me dedico a produzir conteúdo todos os dias. Tenho uma equipe sim, tenho um assessor, o assessor que é o Vini, que cuida, que é meu social media, meu assessor, cuida de toda minha parte do Johnny mesmo, na rede social. Nós temos equipe de tráfego, de artes, tudo para impulsionar, de edição, para impulsionar o nosso trabalho, mas não só o Johnny hoje trabalha na rede social. Minha irmã também entendeu esse jogo e esse ano ela tá fazendo a mesma construção que eu fiz há 2 anos. Então ela já começou também a se posicionar. E é legal porque ela tá posicionada em grandes masterminds de mulheres. Que legal. Então assim, ela vai trazendo autoridade para ela, vai trazendo visibilidade para o Serac e a gente vai crescendo. Então a gente está bem focado nisso. Hoje, quando você pensa em... As pessoas até confundem. Está acontecendo lá no Serac, está tendo a contabilidade. E se tem algum problema, como é que o Johnny resolve? O Johnny não resolve. Porque hoje existe o pai do Johnny, que é o conselheiro. Existe o Johnny e a Carla, que são vice-presidentes. Mas existem 4 diretores embaixo
que são advogados e ou contadores, 4 diretores para cuidar disso, existem 10 gerentes que tocam o dia a dia. Que tocam o dia a dia. Só que as pessoas acabam confundindo um pouco isso, mas tudo bem, tá tudo bem. Eu acho assim, a gente tá na rede social, a gente tem que entender que a gente Isso é trabalho, é o que as pessoas não conseguem conectar ainda. As pessoas que não conseguiram conectar ainda, estar em podcast, dar palestra, isso é trabalho, porque isso foi o que transformou a sua empresa, né? Exato. As pessoas não conseguem entender, por exemplo, como é que o Alfredo foi durante muito tempo um dos maiores canais de aquisição da Vetex, da outra empresa lá que eu esqueci, Loja Integrada. Por quê? Porque ele tem uma influência muito grande, dá uma palestra pra caramba e as pessoas ativam, né? Falam, cara, eu quero estar próximo disso, eu quero participar desse negócio, né? Agora, é interessante você o seu playbook agora está sendo replicado pela sua irmã. E ela tá pegando um nicho que você nunca conseguiria pegar. Exatamente. Que é o nicho das mulheres, né? E que no digital é muito mais valorizado, porque, por exemplo, o YouTube prefere pagar e entregar mais vídeos de empreendedorismo feminino do que para o gênero masculino. Você já percebeu isso? Já. Então, assim, por estar no digital e conectado a muitas pessoas no digital, já ouvi muito isso. Então, é interessante, é bem interessante. É um outro tipo de público, um outro tipo de bolha. Então, ela tá quebrando essa bolha aí para também trazer autoridade pra gente. E hoje você tá em quais canais? Eu vejo você produzindo muito no Instagram. Você publica em outras redes? Tem planos pro futuro para mais redes? Publico hoje no TikTok também, vídeos. Apesar que ainda não tem uma relevância no TikTok. Nós temos um canal no YouTube que chama Será Que é o nome da empresa. Será que rola? Será que é legal? Será que rola? Inclusive tem uma gravação hoje, Será que rola? E no Twitter ainda não publico, no LinkedIn publico, mas mais questões profissionais. Mas sabe um negócio que é muito legal do impacto da rede social? Isso acontece muito no G4 também, acontece no Serac. Quando você trabalha a rede social, a sua contratação de pessoas é muito mais fácil. Porque as pessoas elas vêm já praticamente entendendo qual que é a cultura da empresa. Por exemplo, lá no Serac, a gente tem um ambiente que não parece contabilidade, parece uma startup. Então eu estou sempre mostrando. A gente tem mascote, tipo Copa do Mundo, que a gente tem o ursinho do mascote aliado com a cultura da empresa, mas tem o maior e tem a fantasia do mascote que vai nas nossas festas. E quem escolheu o mascote foi um funcionário do Serac. Quem deu o nome do mascote foi um funcionário que chama Majoca, que é Martins, que é meu sobrenome, que é meu pai, de Johnny e K de Cala, Majoca. E quem escolheu foi um colaborador que ganhou um prêmio cultural e ganhou uma televisão, porque foi votado e ele ganhou. E a nossa cultura é muito forte, tem um sentimento de pertencimento muito forte. E isso, na rede social, replica muito, muito fácil. E as pessoas vêm trabalhar e vêm com aquele sentimento de, cara, vou trabalhar numa empresa legal, porque eu conheço pela rede social. A gente nem sempre foi assim, mas a gente trabalha muito o critério da meritocracia lá, tanto mensal, com pagamento pecuniário, quanto do final do ano, meritocracia master. E nessas meritocracias, a gente premia os melhores do ano com viagem nacional e internacional com acompanhante, premiamos com 2 carros de 100 mil reais. Então, a gente premia por mérito, critério objetivo e subjetivo, quantitativo e qualitativo. Não é sorteio, é mérito. E aí, imagina uma pessoa postando lá, tô em Londres pela empresa, tô na Disney pela empresa, todo mundo fica um leão, uma leoa ali, é muito, muito gostoso. Você criou um objeto de desejo no mercado? As pessoas desejam trabalhar no Serac hoje? Eu posso dizer assim, do que chega a mim pela rede social, sim, é muito mais fácil. É estranho, sabe por quê? Tem um negócio que é muito engraçado. Hoje nós somos em quase 300 colaboradores e quando nós mudamos para esse endereço que nós estamos, que tem quase 600, 700 metros quadrados, nós poderíamos trabalhar de forma concomitante 160 a 170 pessoas. Então, na época, era antes da pandemia, a gente tinha 98. Então a gente falou, estouramos. Vamos aumentar 60% do quadro, tá tudo bem. Aí crescemos muito, triplicamos praticamente o tamanho. E hoje funciona do estilo híbrido. Mas é engraçado quando as pessoas entram no Serac, se elas já me conhecem da rede social, nas festas da empresa, que nunca acontecia, elas pedem para tirar foto comigo. Então eu falo assim, cara, é muito estranho, porque você fala, meu time pedindo para tirar foto comigo na festa da empresa. E isso é muito legal, porque até no Missão Contador, que é o nosso evento, muitas pessoas do nosso time participam, compram o ingresso para estar ali. E as pessoas falam, cara, que loucura. O Johnny fica tirando foto com um monte de gente. E isso também causa um sentimento de pertencimento nas pessoas. Fala, cara,
a minha empresa, a empresa que eu trabalho, olha como é valorizada, olha como as pessoas desejam estar nela. Eu fiz uma palestra, olha como uma bolha engraçada. Eu fiz uma palestra no Rio de Janeiro, CRC do Rio de Janeiro, tinha 3.500 pessoas. Eu terminei essa palestra, eu fui tirar foto com a galera, né, do CRC. Eu fiquei 3 horas consecutivas tirando foto. E tive que fechar a fila porque eu estava atrapalhando a palestra seguinte. Que 3 loucura, horas cara. consecutivas. Olha que bizarro, como é que a bolha é um negócio que as pessoas às vezes não sabem. Porque eu ando na rua e ninguém sabe quem eu sou. Mas para contabilidade, muita gente já sabe quem eu sou. Cara, você tem a sensação de que essa parte desse negócio pode ficar maior do que o seu outro negócio? Tenho e acredito que vai ficar maior. Eu não só tenho a sensação, mas eu acredito que vai ficar maior. Porque trabalhando o equity no Serac, o Serac vira um case de sucesso para a educação. Então é esse o objetivo da gente, que a gente está construindo, e eu tenho plena convicção que eu vou chegar. E você pretende fazer a formulinha que todo mundo que entra nesse segmento e nicho, o cara faz, de tipo ter seu próprio mastermind, ter sua plataforma de educação? A plataforma nós não temos ainda a nossa própria plataforma. Nós somos investidores de uma plataforma de educação que é como se fosse um TikTok da educação, que já faz os nuggets prontos com inteligência artificial, tudo. A gente virou um investidor, já está pensando nisso a longo prazo, né, no mercado. Essa plataforma é muito top, chama Scale Up, é bem legal. E nós já temos nosso mastermind, já temos. Nós já temos uma esteira de produtos, né? Com um produto bem baratinho para a galera conhecer. Conta mais desses produtos, quais são? Hoje nós temos, por exemplo, cursos online, cursos digitais. Por exemplo, uma dor que eu mapeei, eu não sou o maior estrategista digital do país, não sou. Mas olha como a bolha é engraçado. Para a bolha, eu sou um grande estrategista digital. E todas as vezes que eu ia na palestra, eu percebia que os contadores tinham dificuldade nisso. Então eu lancei um produto baratinho para isso. Nós também temos produtos presenciais que são baratinhos para a pessoa conhecer a empresa, e a gente dá conteúdo, a pessoa paga para estar ali, a gente dá conteúdo e também vende, faz upsell ali dentro. Um curso presencial. Temos também cursos presenciais como Missão Contador, que é uma imersão de 2 dias, que eu já falei, que é um conteúdo mais denso. Esse é seu produto principal? Principal hoje. Temos agora o Missão Day, que é um dia só para 1.200 pessoas, que a gente vai fazer o primeiro agora. E também temos o nosso Mastermind, chama Fire Club. Fire Club porque eu uso muito o bordão do chama, né? Uhum. Chama positividade, chama bons negócios, chama... Tanto que a galera nas palestras fica chama, todo mundo. Chama o Fire Club, que a gente lançou agora também. Então, mas o nosso produto principal é o Missão Contador, que nessa parte de educação, que é o que tem trazido mais público, né? A gente tem mentorias também one-on-one. A gente lançou, e é isso que eu queria contar, lançamos agora nesse Missão Contador, um programa de acompanhamento de gestão e crescimento. Por quê? O que aconteceu? A gente fez 4 edições do Missão. A gente fez primeiro 3 edições. E a gente percebia que a galera saia motivada, saia com conteúdo, mas não aplicava o conteúdo. Dificuldade de aplicar. Porque ia para a empresa e aí era sobrecarregado pelas demandas operacionais. Aí a gente falou, por que a gente não faz algo personalizado, não mentoria em grupo, porque mentoria em grupo, às vezes o João tem dor de vendas e a Ana tem dor de pessoas. Por que a Ana vai ouvir sobre vendas se ela não tem dor de vendas? Então é exclusivo, é um programa exclusivo que os mentores do Serac, não é qualquer um, são mentores e sócios do Serac, eles dão essas mentorias e trabalham nas alavancas de crescimento de cada empresa, cada dor. E esses nossos alunos, eles vão poder, que o melhor que se destacar, ser reconhecido por mérito, um dos melhores do ano, como se fosse um Oscar da contabilidade, um evento de gala, de reconhecimento. A gente vai fazer um negócio, vai fazer um barulho no mercado, como fez no Missão Contador. Porque eu sinto essa falta, né? As pessoas muitas vezes, elas não é só o dinheiro, não é só pela oportunidade, elas querem ser reconhecidas. No Missão Contador a gente trabalha empoderamento, a gente trabalha o DNA, né? O desenvolver e empoderar o contador, trazer uma nova visão para a pessoa e ter muita atitude ali. Então, a gente trabalha isso no Missão Contador. Então, a pessoa sai dali, tá, beleza, então vamos transformar você? Vamos. Aí entra nesse programa e desse programa a pessoa pode ser qualificada e ser premiada com o Oscar, reconhecido. E assim, quem é reconhecido, a pessoa não quer ir lá sozinha para receber o prêmio, quer levar a família, quer levar a equipe, vai ser legal. Então, eu tô empolgado com isso, que não vai acontecer daqui a um ano. Cara, que demais esse negócio. E dentro desse universo que você influencia essas pessoas,
usualmente o que eu costumo ver é que as pessoas começam a querer ser você, né? Ou pegar um pouco dos seus hábitos. Você mesmo falou que as pessoas estão começando a fazer exercício porque isso faz parte da sua rotina e tal. Como é que você concilia mostrar o seu estilo de vida com a parte educacional hoje, na sua esfera aí? Eu procuro misturar bem. Porque conteúdo só por conteúdo é muito chato e lifestyle só por lifestyle muitas vezes não conecta quem quer consumir um conteúdo legal. Então eu procuro sempre postar minha rotina de treino, de conexão com a minha família, de viagens. Tem um negócio que é bizarro que acontece, toda vez que eu tô viajando, eu fecho mais contato viajando do que em São Paulo. Jura, cara? Porque engaja muito o Instagram, entrega pras pessoas, e aí a pessoa ela fala, pô, se o cara tá viajando, é porque a empresa do cara não é de brincadeira. E já aconteceu ao contrário também? Já aconteceu, já aconteceu. Ao contrário do cara me ver viajando e querer me cobrar mais do meu trabalho por eu estar viajando. Já aconteceu. Mas a gente não pode tratar a exceção como regra, né? A regra normalmente é fechar mais negócios viajando. Inclusive nossos alunos falam que isso funciona também. E aí eu procuro mesclar. E uma coisa que cara, duas coisas que eu queria falar aqui para quem tá na internet que conectam demais. Uma, o hábito, a rotina conecta demais. Então, a minha rotina de treino conectou demais com muitas pessoas que têm relatos emocionantes, que emagreceram. No último Missão Contador teve a Emília, né, a nossa aluna, ela falou, olha, eu emagreci, eu tava com dificuldade de engravidar, eu emagreci por sua causa, te acompanhar 1 ano, tive hábitos saudáveis por sua causa e depois que eu emagreci eu consegui engravidar e estou esperando um nenê. Isso no Missão Contador ela levantou para falar. E isso foi muito legal, tem muitos hábitos legais. Então acho que o hábito conecta muito, frases conectam muito, frases repetitivas. Os bordões, né? Você criou o bordão do chama, né? O bordão do chama. O CNPJ. Então, e você tem que repetir, porque às vezes a pessoa não repete, que ela fala, pô, já postei isso. Já postei. Ou, eu não vou postar isso porque é óbvio. Mas muitas vezes, o que é óbvio pra gente pode ser a virada de chave pra uma outra pessoa. Muitas vezes a nossa crença limitante é o nosso dom inexplorado. Então, o que eu faço? Eu procuro postar. Não existe CNPJ forte com CPF fraco, acordando, treinando. Eu mostro pro cara que não é dom, não é sorte, é disciplina e treino. Depois que você alcança o sucesso, irmão, é só comemorar. É isso. Disciplina e treino. E bordão, chama. Pô, chama. Cara, nessa Praça do Rio, que eu fiquei 3 horas tirando foto consecutiva, toda pessoa queria ouvir eu falando chama com ela. Era bumerangue do chama. Cara, era uma loucura. E o bordão foi de um cliente meu que eu me inspirei. E o bordão tem um negócio que é muito, muito interessante. Que você vai achar engraçado. Porque foi um cliente meu que eu inspirei, que era o Thiago Tecar, nosso cliente, Thiago Tecar. E o bordão dele... Ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Não, ele é um fenômeno. Ele tem uma rede social extremamente engajada. E ele falava assim, quando eu conheci, ele falava, esquece, tá estourado. Esquece, tá estourado. Toda vez, todo stories ele fazia isso. No começo, o que eu achei? Estranho. Depois, achei ruim. Depois eu comecei a me acostumar e por último eu comecei a gostar. Aí eu falei, putz, eu preciso ter um bordão. Aí eu tava lá em Fortaleza, não sei o que, aí eu tava andando de bug, aí eu bati aqui assim, chama o sol, chama não sei o que, chama, fazendo stories. Aí eu falei, pô, chama é um negócio legal, né? Chama, fogo, a energia e tal. Aí eu falei, vou começar a botar chama em tudo. Aí ouvi a música do Barões da Pisadinha, chama, tal. Eu falei, cara, pô, chama é legal, vou usar o chama. Chama pra tudo, chama pra coisas boas. E comecei a usar o chama. O que aconteceu na empresa? Começaram a me ridicularizar primeiro. Acharam estranho. Os meus sócios, por brincadeira, mandavam às vezes vídeos, às vezes eles estavam no rolê, ficavam me zoando, chama, tipo me imitando, zoando. O que aconteceu? Depois começaram a acostumar. E hoje tá todo mundo lá. Chama. Todo mundo. Quem nunca viu, assim, um corte seu, um vídeo, ou quem não teve no evento seu, cara, é a plateia inteira fazendo o movimento com os braços e gritando chama. Né? Você conseguiu tirar um cara que usualmente tem um estereótipo mais introspectivo, exato, cara, levantar e começar a gritar e trazer uma energia brutal dentro desse negócio. Cara, pra você fazer isso, isso você aprende do dia pra noite, né, cara? Como é que você construiu essa habilidade de oratória, de comunicação, de trazer energia de cima do palco pra todo mundo que tá na plateia? Eu sou um pouco privilegiado em relação a isso. Eu sei que todo mundo não tem esse tipo de treinamento, mas tudo é treino, né? Aquilo que você se torna
você só se torna excelente sendo constante em algo que você faz há muito tempo. Então, é treino. Não tem uma bala de prata ou uma estratégia. É treino. Mas eu tive uma sorte porque eu era garoto propaganda desde a infância. Eu fiz a primeira propaganda do Uno Mille quando ele veio pro Brasil, com 6 anos de idade. Eu fiz mais de 30 propagandas, 30 comerciais na minha carreira. Eu fiquei até os 14 anos de idade, 6 anos até os 14 anos de idade, trabalhando só com isso. Então eu já tinha uma habilidade de decorar texto, de interpretar. Então isso me ajudou muito. Mas eu não quero desanimar as pessoas que não têm essa habilidade, porque é treino, é só treinar, é só fazer isso por mais tempo. Só que você precisa ser constante. As pessoas, elas não são constantes. Elas começam na rede social motivadas por algo e de repente elas param. E elas param porque o julgamento alheio traz muita dor para elas. E a primeira palavra quando você começa a estar na rede social é: e aí? Virou blogueirinho? Virou blogueirinha? E o que eu falo? Eu falo, entenda o seguinte: blogueirinho, blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza para não fazer o que precisa ser feito na internet. E ao invés da pessoa te incentivar, pô, Toledo, cara, que animal seu conteúdo, parabéns. Não, ela te critica porque ela sabe que ela não consegue fazer a mesma coisa. Então, eu fui julgado também no começo. Também fui elogiado, fui julgado, mas não me importei. E eu acho que esse é a grande sacada. A chave mestre da rede social é a constância, é o treino. Mas eu tive essa base, né? Minha mãe me levava para propagandas. Por exemplo, eu tive uma infância que eu tinha dias que eu brincava, mas eu passei também muito tempo depois da escola comendo marmita no carro e indo para fazer teste de propaganda. Eu fiz teatro profissional, eu fiz filme de curta-metragem que eu era trombadinha, tomei até tiro. De verdade? Tiro de verdade? Tiro cenográfico. Tiro cenográfico, né? E era engraçado porque o tiro cenográfico, a pessoa aponta a arma e aí você fica com os eletrodos embaixo para sair o sangue, né? Minha mãe, por questão emocional, quando ela começou a ver, ela falou: putz, estão matando meu filho, eu não consigo ver isso. E ela teve que ser afastada do set. Afastada do set porque ela tava desesperada. Eu tinha 10 anos, 12 anos, por aí. E aí, depois dessa carreira artística de 14 anos de idade, eu fui pro meio da dança. Eu gosto... é um puta dançarino, né? Mas não é? O pessoal fala... O Joel me zoou o tempo todo falando você é dançarino, você é nosso dançarino. Mas você dança pra caralho. Porra, eu lembro no clube você, arregaçando mesmo, lá, né? Você lembra? Então, eu gosto bastante de dançar, então eu fui pra esse viés artístico também. Não tinha oratória. Mas o que foi legal, assim, eu sempre fui uma pessoa... Eu decidi fazer direito. Primeiro fiz direito, depois contabilidade. Eu sempre quis, desde a infância, trabalhar com uma profissão que eu julgava que tinha mais sustentabilidade, previsibilidade. E sempre pensei em fazer diferente as coisas na vida. Então, eu logo que eu fazia a faculdade de Direito durante a noite, trabalhava no Serac de segunda a sexta, e no final de semana trabalhava dançando. Então, olha que loucura. Os meus amigos da faculdade falavam assim: não é possível. Que Mas trabalhava como? Você ganhava dinheiro mesmo? Era remunerado. Eu trabalhava assim, era segunda a sexta, trabalhava no Serac, remunerado, era funcionário. À noite eu estudava na PUC, porque foi a faculdade de Direito que eu fiz, estudava na PUC. E aos finais de semana eu trabalhava, nessa época, em banda baile. Banda que fazia grandes eventos, grandes shows. Então eu trabalhava dançando e era remunerado. E pra época, pela idade que eu tinha, era bem remunerado. Mas eu sabia que a sustentabilidade não era tão grande. Mas era uma coisa que eu gostava também. Só que assim, era trabalho, estudo e trabalho. Quando eu tinha um minuto assim pra fazer alguma coisa, eu dormia. Quem que era a sua referência, assim, nessa época, assim? Quem que era um ídolo seu, assim, que você falava: meu, puta, eu gosto desse que esse cara faz? Porque é um negócio atípico, né? Sim. Eu sempre tive... Eu não posso dizer que eu tenho ídolos ou pessoas famosas como ídolos, né? Eu posso dizer que eu tenho meu pai como referência. Eu sempre tive meu pai como referência, porque ele sempre foi meu melhor amigo, meu mentor, meu líder, né? E assim, a minha família sempre me ajudou muito. Minha mãe, minha irmã, minha noiva agora... A gente já tá 6 anos juntos, então isso pra mim fortaleceu muito. Mas meu ídolo sempre foi o pai. Mas você fazia isso porque você gostava ou você tinha um objetivo de falar assim: cara, eu quero ser dançarino de uma banda foda, eu quero ser o Justin Timberlake? Não, você fazia porque gostava. Fazia porque gostava, porque o dinheiro era bom na época, mas eu sabia que... E era uma coisa que eu não queria. Eu não queria continuar mais velho. Eu queria tocar a empresa
do meu pai, eu queria falar assim, pô, eu quero conquistar o meu espaço. E aí, nisso, esse viés artístico, né, foi trazido para um momento muito legal, que foi um momento que hoje, por exemplo, eu trabalho com muito mais propósito. Já trabalhava antes, já gostava muito do que eu fazia. Eu gostava de administrar, gostava de ser empresário, botei a mão na massa, fui desde office boy até organizador do almoxarifado, até depois que me formar, virei diretor e agora vice-presidente, mas isso já me motivava, já era legal. Eu sabia o que eu estava construindo ali e sabia como que era o mercado, como eram os meus amigos em relação a, pô, eu tô gerando muito mais prosperidade, tô impactando muito mais pessoas e isso me motivava. Mas depois que eu entrei nesse mercado de influência, aí assim eu falei, cara, é isso. Tudo que eu trabalhei, tudo que eu fiz por muito tempo, eu acho que foi por isso. Então você só entende depois. E também isso chega ao propósito das pessoas. As pessoas às vezes elas ficam esperando alguma coisa acontecer para ver se elas gostam, mas muitas vezes você acha o propósito dentro da jornada, é a maior parte das vezes, né? Então foi o que aconteceu comigo. Dá o primeiro passo, né? Você precisa dar o primeiro passo para depois você enxergar o que tem além daquilo que você enxergava, né? Eu acho que as pessoas elas ficam planejando muito, pensando muito, refletindo muito, colocando muito obstáculo, sendo que, cara, às vezes é muito mais simples do que você imagina. Eu tenho um amigo, ele é continuamente, assim, top youtuber do Brasil. E eu acompanhei desde o começo essa jornada. Ele tinha um filho pequeno, na época eu não sei se devia ter uns 7 anos. E aí ele meio que pressionou o menino e falou, cara, você vai precisar escolher o que você vai fazer aí da vida e tal. E o menino falou, pô, eu quero ser youtuber. Quero fazer alguma coisa, eu vou ser youtuber. E aí ele falou, então tá bom, você vai ser youtuber, mas a gente vai ter rotina. A partir de agora, a gente vai gravar toda semana. Toda semana a gente vai ter que publicar vídeo no canal. Eles acabaram de completar, acho que 11 milhões de seguidores no YouTube. Caraca. Mudou a história da família dele, todo mundo se dedica a isso hoje. E recentemente eu estive perguntando para ele como ele faz as coisas e tal. E a gente cria uma cena na nossa cabeça de que é um negócio muito mais complicado do que na verdade é. Ele tem consistência. As histórias dele são incríveis, a edição é maravilhosa, mas ele continua fazendo um negócio pequeno com a família dele. É ele que faz o roteiro com o filho dele, é ele que edita. Cara, 11 milhões de seguidores, um dos maiores canais do YouTube. Agora ele influencia um grupo de pessoas que é muito distante da nossa realidade, que é de 3 a 7 anos, 8 anos de idade. Então é um público bem pequeno. Mas imagina, não tinha nenhum conhecimento prévio. O menino, 7 anos, vai dizer que ele teve alguma preparação para estar na frente das câmeras? Não teve. Simplesmente começou, os primeiros vídeos devem dar vergonha, mas os vídeos de hoje são um fenômeno, né? Muito então não legal. é porque você teve a base que você teve de teatro, de televisão, de dança, de expressão corporal, que é um negócio dificílimo, né? Até para quem é o introspectivo é difícil. Mas, cara, tudo é possível, você só precisa de fato começar a executar. Agora, o negócio que você falou, cara, não dá para ficar se preocupando demais com o que as pessoas vão dizer, né? Exato. As pessoas esperam muito o momento perfeito, né, para começar, mas acho que o simples fato de você começar já é o momento perfeito. Começa, erra, refaz rápido e vai para cima. Continua, tem que continuar. Só que você precisa entender qual que é o propósito. As pessoas elas anseiam muito por direção, por direcionamento, né? Eu acredito muito nisso. Quando você está numa empresa, por exemplo, se a empresa não compactua com seus valores, onde a empresa vai chegar, você não quer chegar, não adianta você estar lá. Porque o ser humano ele tem no seu DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Então ele quer pertencer a algo maior do que ele mesmo. O Nubank, por exemplo. Nubank, tem uma puta cultura. Tem muita gente que vai pro Nubank simples pelo fato da cultura. Eu quero trabalhar no Nubank, quero trabalhar na Disney, quero trabalhar whatever, né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que realmente começar, tem que se desafiar. Vai quebrar a cara, vai ser difícil, vai ser julgado, mas só o tempo vai fazer com que ela melhore e vai fazer com que ela realmente se destaque frente às pessoas que não conseguem fazer isso. Costumo dizer que empreender é um esporte para poucos, né? Se você comparar empreender com o esporte, assim, realmente assim, você precisa treinar muito, você vai se ferrar muito para você conseguir um resultado. Os dias difíceis são muito maiores do que os dias bons. Só que você precisa saber que você precisa fazer a mesma coisa nos dias difíceis e nos dias bons. Total. Cara, me conta um pouco da sua
da sua rotina, eu queria entender seus hábitos. Meus hábitos. Queria entender como é que você começa o dia. Você falou que acorda muito cedo, que você treina, o que você treina. Me conta um pouco assim, um dia típico seu, como é que costuma ser. Típico, dia de semana, né? Eu não tenho uma rotina de trabalho muito definida por conta do trabalho de influência que eu faço, né? Porque uma hora é podcast, uma hora é palestra, uma hora eu tô viajando. Então eu vou contar um dia normal, vai. Eu acordo muito cedo, acordo entre 5 e no máximo 6h30. Então eu acordo mais ou menos 5h30, 5 horas, depende do dia. Eu logo de manhã eu procuro fazer um cardio, alguma coisa, uma corrida, procuro sempre fazer um cardio, mas e aí os dois tempos de treino eu faço umas 3 vezes por semana, mas procuro treinar todo dia. Se eu não consigo treinar todo dia, eu falto, sei lá, uma vez na semana. E aí, voltando, já começo a trabalhar, já faço uma leitura, já estou ouvindo um podcast, estou procurando conhecimento, obter conhecimento, e aí vou para o escritório, chego no escritório, já começa a produzir conteúdo, já começo a trabalhar estrategicamente com clientes, já começo a vender. Eu trabalho também com alguns clientes estrategicamente que eu mesmo atendo, né? Porque isso acontece quando eu estou presente nos lugares, as pessoas querem ser atendidas por mim, mas não dá fisicamente para fazer tudo. E aí eu passo o dia no escritório. Se eu não estou no escritório, eu estou em podcast, eu estou gravando algum conteúdo, eu estou palestrando em algum lugar. E quando eu falo palestra, não é palestra só para contabilidade. Hoje eu palestro para mercado de energia solar, mercado de construção civil, mercado de cirurgia plástica, eu palestro para mercado digital e mercado de contabilidade. Então eu tenho palestrado bastante em diversos eventos, e aí eu me adapto o tema de acordo com cada público. Então a minha rotina baseada é treino de manhã e com esse estudo de manhã, passo o dia trabalhando, volto à noite, treino de noite, aí a musculação com o personal, e faço também mais uns 20 minutos a meia hora de cardio, um cardiozinho ali para complementar. Chego em casa, normalmente não assisto TV, não assisto, Não. Cara, não assisto. Eu gostava muito de assistir NBA, ainda gosto, mas parece que assim, eu amo trabalhar, amo fazer o que eu faço, então praticamente estou trabalhando o tempo todo. E se não estou trabalhando, estou curtindo com a minha família. Então, assim, o tempo que eu tenho, eu procuro estar com meus pais, com a minha noiva, sair para jantar em algum lugar. Então, eu procuro ficar com eles, com os meus sobrinhos. E uma coisa que eu não abro mão. Eu viajo muito, muito. O que é muito? Assim, eu faço pelo menos umas 4, 5 viagens internacionais por ano. Uau, é bastante? É bastante. Como é que é? conheço... É planejado isso com antecedência? É planejado. Eu conheço hoje 38 países. Caramba. Eu quero ver se chego nos 60 anos com pelo menos uns 100, vai. Isso é um projeto seu e da sua esposa? É um projeto meu. Ela conhece acho que uns 14, 15. E assim, é planejado. E assim, eu procuro fazer o seguinte. Eu sempre faço uma viagem com os amigos, sempre uma com o meu pai sozinho ou com meu pai com a minha irmã, pra curtir ele, pra dar tempo de qualidade dele sempre. E assim, eu recomendo demais você fazer isso, porque a gente não sabe quanto tempo nós vamos ter nossos pais. A gente vive o dia a dia de trabalho muito intenso. Então, por exemplo, agora em julho eu vou com meu pai e com a minha irmã, a gente vai fazer um motorhome no Canadá. Que demais. E aí tem a viagem com a noiva eu faço sempre, com os amigos, com o meu pai. Meu pai e minha mãe, né? Mas é mais meu pai que gosta ainda mais de viajar do que minha mãe. E faço uma viagem também com as crianças. A gente vai fazer o cruzeiro da Disney agora em julho também com as crianças que eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho sobrinhos. Então eu sou o tio que estraga. É da sua irmã? É da minha irmã. Então eu sou o tio que estraga, que zoa, que brinca e tal. Então eu procuro fazer também essa viagem com eles. Então assim, eu não abro mão, a gente sempre faz isso. E a empresa, quando a gente construiu esse lifestyle, esse estilo de tocar a empresa de longe. Então eu procuro viajar pelo menos de 4 a 5 vezes viagens internacionais por ano. Então eu tô sempre viajando. Fora as nacionais que são perto, né? Lugar perto, praia, Campos do Jordão, que a gente tem casa, mas eu procuro fazer viagens internacionais porque eu sei que o tempo de qualidade que eu tenho com a minha noiva, com os meus amigos, com meu pai principalmente, com a minha família, ele é muito precioso. Isso vale muito mais. Porque a gente fica no dia a dia, né? Operacional, estratégico, e a gente vai vendo o tempo passar e a gente está trabalhando ali para almejar alguma coisa legal no futuro, só que a gente esquece que, cara, o tempo já foi. Então você
Você precisa saber ponderar isso. Você precisa saber. E quando você trabalha em alta performance, você não consegue equilibrar. Equilíbrio não faz sentido na alta performance. Você vai ver, por exemplo, Michael Jordan. Aonde ele teve equilíbrio para ser quem ele é? Nenhum. Tem como. Então, assim, você precisa desequilibrar. Só que aí eu penso o seguinte, beleza, eu vou desequilibrar, vou trabalhar pra cacete, vou acordar cedo, vou dormir tarde, beleza. E tenho pessoas comigo fazendo isso, vivendo isso intensamente comigo, beleza. Mas, cara, eu preciso de um tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Então, a minha família é prioridade nisso. A minha saúde é prioridade, minha família também, e aí o meu trabalho também. Esses compromissos que você tem de palestra, de treinamentos, dos próprios produtos que você tem, eu imagino que você acomode em torno das suas viagens. Mas você falou que você produz muito conteúdo nas viagens. Sim. Como é que é isso? Porque ali é um momento de descanso. Sim. Como é que é para você produzir conteúdo nas viagens sem se tornar uma pressão, sem se tornar um trabalho? Eu passei a entender e a gostar, né, de produzir conteúdo em viagem. Mas quando estou em viagem, eu só praticamente foco em duas coisas. Não conteúdo técnico muito pouco. Porque conteúdo técnico, quando eu falo, é topo de funil, tá? Conteúdo técnico mesmo eu faço em plataformas fechadas, em mentorias fechadas. Mas topo de funil, coisas mais simples, pílulas de conhecimento, bem pouco. O que eu costumo produzir mais em viagem é lifestyle, que está conectando. Falo algumas pílulas e vendo. Porque o engajamento está lá em cima. Você está em um lugar que as pessoas estão vendo. O que é vendo, exatamente? Vender o que eu faço. Se eu tô Mas falando... é uma venda ostensiva mesmo? Você fala assim, galera, puta, tamo com desconto, tem uma promoção. Sim, venda ostensiva. Eu falo, tô aqui, pô, acabamos de lançar um curso assim. Então você, no meio dos stories, da conexão, porque aí conecta. Tem gente que vai passar, mas tem gente que vai estar ali vendo e vai acabar ouvindo. Então funciona bastante. Ou falo do serviço, né? Não falo só de produtos de educação, mas falo do serviço que a gente presta e como que um empresário pode também viver uma vida com liberdade, lucro, tendo caixa na empresa. E aí as coisas acontecem, as coisas vão acontecendo. É diferente, chama a atenção do mercado. E aí a gente tem o resultado que a gente tem hoje também por conta desse canal de aquisição. Cara, você falou que você obviamente está influenciando outros mercados que não só o seu. Normalmente isso é uma barreira para quem que é nichado em um lugar muito específico, né? Que é o seu caso. Você veio desse universo, influencia muito esse mundo. Como é você sair dessa sua bolha e começar a falar para outros públicos? Como é que você fez na sua cabeça para construir uma narrativa que seja interessante para todo mundo, como você está fazendo hoje? Primeiro, o que o empresário ele quer hoje, ele quer... Primeira coisa, ele quer mais dinheiro no bolso, quer mais lucratividade. Então ele se preocupa em ganhar dinheiro e muitos deles não se preocupam em não perder dinheiro. E não perder dinheiro é uma das formas de você ganhar dinheiro. E como que você não perde dinheiro? Quando você controla melhor seus custos, quando você contrata melhor as pessoas e quando você paga menos tributos dentro da lei. Eu costumo dizer que o maior imposto que se paga no Brasil é o imposto da ignorância. Ignorância é você desconhecer algo sobre determinado assunto e todo mundo, todos nós, você somos ignorantes em algo. Então, o empresário falta clareza no pagamento dos impostos. Então, o que eu faço? Quando eu vou falar para outros mercados, eu uso a minha prova social dos clientes que eu tenho. Então, eu já entro com uma prova social. Todas as minhas palestras têm um vídeo de introdução. E o vídeo de introdução mostra as plataformas que eu sou professor, os meus números, meus big numbers e quem eu sou contador, de quem que eu sou contador. Então, eu já entro com uma autoridade. Porrada. Eu entrei, autoridade. No começo, quando eu palestrava para esses mercados que não eram contabilidade, o que eu fazia? Eu fazia um conteúdo técnico. E aí eu percebi, eu falei, cara, é muito chato. Essa galera não quer ouvir isso. Mas eles querem ouvir sobre impostos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um conteúdo topo de funil, que é empreendedorismo, que às vezes parece óbvio pro cara e não é. Eu coloco um conteúdo de performance e aí eu falo da questão de ganhar dinheiro, perder dinheiro e coloco os impostos no meio. E aí eu comecei a conectar. E aí foi indo para outros mercados. Então, isso funcionou muito, tem funcionado bastante. E eu tenho cada vez mais crescendo nas palestras, quero crescer bastante nesse mercado de palestras, porque acredito muito que o mais conhecido vence o melhor, porque se o melhor não for conhecido, não adianta. Eu falo nas minhas palestras, eu tenho certeza disso que eu vou falar para vocês agora. Tem muita gente com mais conhecimento do que vocês...
tem muita gente com menos conhecimento que vocês ganhando muito mais dinheiro. E as pessoas, nossa, já dá aquela chacoalhada. Cara, como que uma pessoa com menos conhecimento... É verdade, a pessoa fica assim, ó, putz, é verdade. Cara, é porque você não tá trabalhando. Você não tá trabalhando influência, você não tá trabalhando venda, você não tá trabalhando rede social, você não tá trabalhando nada disso. Então, assim, isso vai conectando. Frases de impacto vão conectando. Então, assim, o que eu acho até sobre palestra, eu costumo treinar os meus alunos nisso. Palestra, não tô falando de imersão, tô falando de uma palestra. Você vai lá falar 40 minutos. Palestra não é conteúdo, palestra é um show. O dinheiro flui para onde está a atenção das pessoas. Então você precisa que a pessoa se conecte com você o tempo todo, que ela não... Porque você não vai, você vai duelar contra o celular dela, contra o colega dela, e você precisa que ela fique o tempo todo ali prestando atenção. Então é um show. Você tem que chamar a atenção dela. Que é igual no processo de comunicação, que a gente sabe que o primeiro é visual, depois é vocal, depois é verbal. O que você fala tá por último. Tem que ter o conteúdo bom? Tem que. Mas palestra curta é show. Quanto mais showman, showwoman, não sei se fala assim, for, melhor. Então isso tem trazido grande relevância no mercado. Adorei isso. Como é que você constrói um show? Como você chega lá e constrói essa parada? Eu vi que você aprendeu muito com o que você tem vivido. Sim. Tentativa e erro, mas como é que você traz toda essa sua experiência de saber fazer isso para esses 45 minutos, 1 hora? Primeiro é o vídeo, né? O vídeo de impacto. E o vídeo de impacto foi assim, eu tava numa convenção da CIMED, lá no ginásio de Ibirapuera, e eu vi todos os palestrantes entrando. E só um palestrante apagou a luz do estádio e entrou um vídeo. E, cara, tinham muitos palestrantes muito grandes ali. Todos eles poderiam ter feito diferente. Só que só um palestrante apagou a luz do estádio e entrou um vídeo, que era o Thiago Nigro. E entrou um vídeo dando autoridade. E as pessoas já sabem quem ele é, mas dando autoridade do que ele fez, dos quais eram os números dele. Eu falei, cara, eu preciso de um vídeo desse. Porque se eu entrar com o vídeo, eu não preciso, as pessoas já estão me olhando diferente. Fala, cara, quem é esse cara? Quero ouvir o que ele tem para falar. Então o vídeo é um show. Seguinte, eu sempre entro com muita energia. Uma coisa que as pessoas elas não entendem é que assim, na palestra, quando você começa uma palestra, você não vai se apresentar no começo. Não se apresenta. Não dá. Não fala, agradece fulano, agradece aquilo, não agradece ninguém. Você chega na palestra já falando uma frase de impacto que vai gerar curiosidade ou que você vai desafiar a pessoa. Animal. Que aí a pessoa fala assim, putz, eu preciso ouvir esse cara. É o gancho, O que tá acontecendo? O que esse cara tá falando? Sempre fala alguma frase de impacto. E aí, mercados que eu tenho mais afinidade, não só de contabilidade, mas, por exemplo, de energia solar também tá bastante assim. Quando eu palestro para o mercado de energia solar, eu faço uma aula do chama, que é uma aula de estádio para levar a energia da galera. Eu faço pra galera ficar comigo. Tem técnicas, quem tá comigo bate uma palma, quem tá comigo bate 2 palmas. Faz o poder do chama, sabe o Hadouken do Street Fighter? Sei, lógico. Eu faço o poder do chama, eu faço pra galera bater 3 palmas e energizar a pessoa do seu lado, chama. Então a galera fala assim, cara... Pô, o cara veio falar de contabilidade, mas putz, tá muito engraçado isso aqui. Então, ou eu causo um desconforto, ou eu energizo a galera, ou eu faço alguma coisa que a galera fala assim, putz, eu preciso ouvir esse cara. Parece ser um cara diferente dos outros palestrantes. Então, eu venho fazendo esse trabalho. E aí, construção do show, vai dando conteúdo, colocando frases de impacto, porque as pessoas elas não compartilham o seu PDF, às vezes com muita informação, mas com uma frase de impacto ela compartilha. Frase de impacto é muito compartilhável. E frase de impacto sem a sua imagem, porque a pessoa quer compartilhar a frase. Então isso também faz muito sentido. E aí no final, nunca no final terminar com é isso que eu tinha para falar. Não, frase, obrigado, tchau. Então, assim, aí é a construção do show, isso que eu tenho feito, e eu percebi que eu preciso ainda subir de nível. Eu quero realmente fazer um show mesmo com efeitos especiais, e é um projeto que eu quero fazer no ano que vem, entendeu? Alguma coisa com efeitos especiais para dar ainda mais cara de show. Eu, por exemplo, no Missão Contador, a pessoa chegava, ela escaneava no QR Code, o crachá, e no celular dela, em 4D, aparecia eu chegando de 00J de helicóptero, furando o crachá a bolha e aparecendo minha imagem de terno assim, escrito chama. Puta, animal. Que então, assim, animal, é sempre pensando no entretenimento, na conexão, pra pessoa ficar prestando atenção em você. Cara, fudido. E você faz isso sozinho?
É você que constrói isso? É processo criativo seu? Isso é somente eu. Assim, não que as pessoas não me ajudam, mas a ideia, a construção, a estratégia é toda minha. Cara, fudido. E tudo isso não teve nenhum curso de palestrante, é tudo realmente a bagagem de tudo que você construiu até hoje. Sim, eu tenho percebido muito isso, eu tenho mirado também grandes palestrantes. Você busca referências. Busco referências. Hoje uma referência de palestra para mim é o Joel J, que é meu treinador. E eu falo do treinador porque ele tá num nível de influência absurda. Demais. E assim, ele sempre tá fazendo um ajuste fino, o que deve fazer, o que não deve fazer, dando ideias, dando ferramentas. Então assim, ele é meu treinador e eu procuro me espelhar nele e em outros palestrantes, mas eu procuro sempre fazer, cara, o que tá me tomando a minha atenção? O que essa pessoa está fazendo de diferente? Porque o que eu vejo, Toledo, é muita gente boa no mercado de palestra dando conteúdos fantásticos, mas que a galera tá dormindo. Porque o cara não sabe dar. Uma coisa é você ter bom conteúdo. Outra coisa é você ter bom conteúdo e ser palestrante. É totalmente diferente. Verdade. Então, assim, isso tem conectado pra caramba. Então, eu tenho sido contratado para também palestras em empresas, meio corporativo. Porque a galera sai energizada, a galera sai diferente, a galera sai com um mindset diferente. Então isso tem feito muito sentido para mim. Então eu tenho gostado muito de fazer isso. Ah não, palestra é demais, né, cara? Mas palestra boa é muito difícil. Quem já deu uma palestra, cara, não é nada de outro mundo dar uma palestra. Agora, você dar uma palestra no nível que você tá dando, cara, isso não é do dia pra noite. Envolve uma construção complexa por detrás. Você tem que ter muitas habilidades, não só de oratória, mas também como expressão corporal, de movimentação de grupo, de levantar energia, de baixar energia. Cara, é muito complexo. Só quem de fato vive isso sabe quão complexo tem por detrás de tudo que você está fazendo ali no palco, né, cara? Sim. Quando você olha o Joel J, o que mais te chama atenção na atuação dele, que você admira, que você acha que ele faz muito bem? A conexão que ele traz pro público perto dele, né? O que ele fala é exatamente com o que eu falei no início da palestra. Ele fala o que as pessoas precisam ouvir. Porque quando eu falo assim de você ter as pessoas certas não são aquelas pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, são aquilo que você precisa ouvir. Então, imagina, o Joel, ele tem um grande público. Cara, topo de funil total, ele pode falar para várias pessoas, influenciar várias pessoas, e o que ele fala, a pessoa precisa ouvir, ela tá naquele momento que ela precisa ouvir. E isso gera uma conexão absurda. A pessoa vai entrar ali e vai falar assim, pô, cara, eu preciso ouvir esse cara. E uma coisa que eu percebo não só em todos os palestrantes, mas pessoas como você, como eu, pessoas que se destacam nas coisas que fazem, é aquele espírito competitivo, né? Cara, não tem uma pessoa bem-sucedida que não tenha espírito competitivo. Porque ganhar não é tudo, mas querer ganhar é. Então assim, cara, todo mundo quer ganhar, é tubarão, é pra cima. Então assim, isso eu vejo também no Joel e vejo em grandes empresários, vejo em você, vejo na galera do G4. Então assim, é todo mundo competitivo ao extremo, fica preocupado, fica chateado, fica mal quando perde, mas sabe ser resiliente para refazer e crescer. Então acho que é isso que me faz cada vez mais melhorar e cada vez mais buscar referências. Cara, animal, e melhor forma da gente terminar é impossível com esse ponto que para mim é o ponto central, que tá até conectado com a sua palavra, a mãe, que é a chama, né, cara? Essa chama de você não deixar apagar essa energia que você tem pelo que você quer, pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, não deixar se abalar pelas dificuldades, não deixar se abalar pelos obstáculos que a gente vai encontrar no caminho, cara, porque crescimento nenhum é em linha reta, né? E eu vejo que você, cara, é um cara assim, eu faço uma conexão muito forte. Quase todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço tem uma relação com o esporte. O esporte desenvolve a disciplina, o esporte desenvolve essa tolerância à dor, à dificuldade, e eu vejo isso em você, cara.
Sim. Eu vejo isso muito inerente em você. Você tem o brilho que toda pessoa que é bem sucedida precisa ter para chegar onde chegou, né, cara? Essa essência do Chama faz muito sentido para mim em você, cara. Parece que você tem isso aí dentro de você, né? Que legal. Eu procuro ser cada vez mais espontâneo, que é o que eu sou, e as pessoas gostam a maioria, né? Você não consegue agradar todo mundo, mas a maioria das pessoas gosta disso. E esse Chama, eu acho que tudo tá ligado ao preço que você tá disposto a pagar, né? Porque o preço que você tá disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Então, assim, quer pagar um preço de você ser julgado, ou de você ter mais clientes, ou de você... Pô, cara, quanto maior é o topo da montanha ali, onde você tá querendo chegar, cara, maior vão ser os desafios. Então, você tem que estar disposto a isso. Só que eu faço isso de uma forma diferente no mercado tradicional, pouco sexy e com muita energia. Então, as pessoas começam a se conectar pelo simples fato de você fazer diferente as coisas. Cara, valeu. Obrigado pela participação aqui. Foi um prazer te receber aqui. Tava muito ansioso pelo nosso papo e, cara, superou expectativas. E fica à vontade de mandar sua mensagem, onde a galera te segue, acompanha os seus trabalhos e os conteúdos incríveis que você produz. Bom, pode me seguir na rede social, no Instagram, @JonyMartins, Johnny é JHONNY Martins. Tem também o Instagram da empresa, @sou, S-O-U, _Serac é com S-E-R-A-C. Tem o nosso site, mas ali no Instagram eu tô sempre passando os conteúdos. E quero finalizar com um Chama. A gente vai aqui, ó, e chama. Chama! Valeu, Johnny. Obrigado, meu irmão. Foi demais. Obrigadão. Você que ficou até o final, não esquece, deixa o seu like. Um beijo pra você e até a próxima semana.